Eu sou Mário Mouzinho, sou coordenador do curso de Fonoaudiologia e hoje eu te convido a assistir esse episódio do Podfometro, que tem como título Os Desafios no Empreendimento da Saúde. E hoje nós vamos receber a nossa fonoaudióloga Ituane Melo, é fono da casa. Seja muito bem-vinda, professora. Vamos receber aqui a Ituane, né, que é fonoaudióloga, especialista em autismo, mestre em ciências de materiais, especialista em fala e linguagem, desenvolvimento infantil, analista comportamental e comunicação alternativa e aumentativa. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, sendo entrevistada por você e ter a oportunidade de disseminar essa informação ali da área da saúde para os demais profissionais e futuros profissionais da nossa área da fonoaudiologia. Quando começamos, sabíamos onde queríamos chegar. Oferecer uma educação de qualidade, acessível a todos os amazonenses. 20 salas, apenas alguns colaboradores e não mais que 200 alunos. Mas não nos faltava coragem para continuar e crescer. E assim, construímos o maior e mais moderno centro universitário do norte do país. Um sonho que se transformou em realidade. Fácil? Não, mas valeu a pena. E nós não vamos parar de crescer. Professora, antes de tudo, me fala um pouco sobre a sua formação completa, como é que foi a sua jornada profissional até aqui? Minha formação começa ali por volta de 2008, quando eu já inicio o fono também, inicio juntamente a graduação de biologia. Só que na época, né, até pela locomoção, pelo custo, eu não consegui continuar com a fono, então eu resolvi me formar primeiro em biologia. E aí, dando seguimento, assim que eu acabei biologia, eu resolvi adentrar ali na fonoaudiologia, que sempre foi um sonho meu ser fono, sempre foi um sonho meu trabalhar na área da saúde, trabalhar com crianças. E depois que eu consegui, de fato, custear esse sonho, eu fui atrás para realizar. E aí, fiz a faculdade de fonoaudiologia. Assim que eu finalizei, também já entrei no mestrado, finalizando também o mestrado, especializando cada vez mais ali na área em que eu queria atuar. Perfeito. A senhora é natural de Manaus, fez toda a formação por aqui? Sim, sou daqui de Manaus, fiz tudo por aqui, mestrado, graduação, especializações também. Que bom, então nós temos duas formações, né? Biologia e fonoaudiologia. Sim. Perfeito. Então, professora, desde o período da faculdade, você já sabia que queria um consultório? Como é que foi essa motivação? Como que aconteceu essa motivação para abertura para empreendimento na saúde? Desde o período da faculdade, a gente já começa a ser instigado ali a qual área a gente quer ser direcionado, né? E a gente sabe que na área de fonoaudiologia, a gente tem várias áreas. Áudio, tem dia hospitalar, neonato, tem linguagem. Aí, como eu sabia que eu queria trabalhar com criança, eu imaginei que possivelmente eu iria para a área da linguagem. Perfeito. Né? E a partir daí eu comecei a fazer o meu caminho para que desse certo eu entrar nessa área da linguagem. Assim que eu me formei, eu fui indicado por uma professora minha da época para que eu atendesse um consultório que atendia plano de saúde. E quando eu comecei a atender esse consultório, eu fui atender a especialidade do autismo, mas ainda não tinha essa especialidade, eu não tinha ainda formação, não era especialista nessa área, mas fui atendendo, fui buscando fazer mais cursos e fui vendo que ali minha agenda ia crescendo, a ponto de que lá naquele consultório, que era atendia plano de saúde, eu já não conseguia mais atender todo o público que buscava esse atendimento. E foi a partir daí, uma mãe me buscou, uma mãe de um paciente, e sugeriu que eu atendesse domiciliar. E a partir daí eu começo a atender no domiciliar. Legal. Aí eu comecei a atender no domiciliar, só que o domiciliar, gente, ele é de fato assim custoso, porque tem a locomoção, tem gasto de gasolina, então o retorno aí é mais difícil. Demorado, né? Demorado também, né? E você locomover de um lugar para o outro, você já perde um tempo. Você já poderia ter encaixado um paciente também. Sim. Né? Então, a partir daí eu começo a entender que, eu preciso ter um local próprio para fazer meus atendimentos. E aí eu começo a fazer vários cursos voltados ali para gestão de consultório, gestão de saúde, para que eu possa entender de onde eu iria iniciar esse meu caminho. Perfeito. E é quando eu consigo achar um local para fazer meu consultório. E aí eu dou início aos meus atendimentos lá também. Ótimo, muito bom, professora. E hoje, quais são os maiores desafios do empreendedorismo na área da saúde? O que a senhora enfrentou, assim, de mais complicado? Eu acho que os maiores desafios são sempre no início, né? Porque no início a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa buscar se aprofundar nos estudos e os cursos
As nossas áreas não são baratas, são custosos mesmo, né? Um custo alto, né? Até para que a gente depois consiga também cobrar o devido valor ali com os atendimentos. Então, o início é sempre esse, é buscar também saber como abrir uma empresa, abrir seu CNPJ, um contador que consiga ter uma boa orientação para você. Todo esse trabalho ali de uma equipe grande é fundamental nesse início para que a gente seja bem assertivo na hora de a gente ter o nosso local e não ter muitos gastos, porque todo gasto depois vai nos fazer falta. Com certeza. E a gente precisa ter o retorno desse gasto que a gente está tendo. E assim como o início de tudo, o empreendedorismo também tem suas dificuldades no início, né? Sim, todo início ele vai ser difícil, mas o importante é não desistir. O importante é, de fato, investir em você, no seu conhecimento, que é alguma coisa que ninguém tira de você, é o seu conhecimento. Então, quanto mais você procura ser diferente nessa área, ter o seu diferencial, mais você vai ser diferenciado no mercado de trabalho. As pessoas vão te procurar pelo seu trabalho, de fato, independente de onde você esteja, né? Então, quando eu estava lá no meu consultório, lá atendendo no plano de saúde, que não era meu, eu comecei a me especializar e mostrar o meu diferencial ali no meu atendimento, mostrando serviço, mostrando evolução de pacientes. E eu fui criando o quê? Uma fidelidade de clientes, fidelidade dos meus pacientes. Perfeito. E eu entendi que, se eu fosse um domiciliar, eles aceitariam. Se eu fosse abrir o consultório meu, eles também iriam comigo. E assim, a gente vai fazendo o nosso caminho, para que depois a gente consiga ter o nosso próprio local de trabalho e ter o nosso próprio retorno, até para que a gente consiga também empregar outras pessoas junto conosco. Perfeito, muito bom. Professora, em que momento o empresário da saúde vê melhor um retorno financeiro? Porque a gente sabe, como a gente já conversou aqui, o início, assim como tudo na nossa vida, muitas vezes demanda um tempo para a gente ter retorno de alguma coisa. E aí você, de repente, se vê empreendedora dessa área da saúde. Em que melhor momento isso acontece? Quando você diz, não, agora eu estou estabilizado de fato. Esse fato acontece, eu acredito, ali depois dos 2, 3 anos ali da nossa empresa, que a gente consolida nosso trabalho, que a gente faz uma boa divulgação, que a gente é conhecido no mercado, então a gente consegue ter esse descanso, digamos assim, e ter aquele bom retorno do que a gente investiu. Porque nesse início a gente precisa de fato investir. A gente tem que investir no local bom, a gente tem que investir no conforto dos nossos pacientes, a gente tem que investir nos nossos estudos, então a gente vai ter gasto, de fato. Mas é um gasto que depois a gente vai colher os frutos. Perfeito. Né? Então, se a gente pensar assim, eu vou só gastar, vou só ter gastos e por isso eu não vou abrir nada porque eu só vou ter muito gasto, é melhor eu trabalhar para alguém, a gente nunca vai ter aquele algo nosso para investir de fato. E fora o nome, né? Porque aí quando você empreende, investe em alguma coisa, você leva seu nome também, não é isso? A gente leva o nosso nome, então tem que ser uma coisa de qualidade. E eu sempre costumo dizer até para os meus alunos que o nosso maior cartão de visita vai ser os nossos pacientes, os pais dos nossos pacientes. Eu que atendo ali a demanda infantil, então o maior cartão de visita são os pais dos meus pacientes. E onde eles chegam, eu pergunto, quem é o fulano do fulano? Eles falam, sou doutor e tal. Então eles vão indicando, e eles mesmos são o nosso cartão de visita ali, um indica o outro, e o nosso nome vai muito longe. Então, a partir do momento que a gente faz um bom investimento no nosso atendimento, no nosso local de trabalho, é esperado, com certeza, que a gente tenha um bom retorno desse investimento que a gente está fazendo, mesmo que o início seja custoso, tenha um custo alto ali para a gente. Isso. Vale muito a pena. Perfeito. E aí a gente se encontra num local de marketing de boca a boca, né? Porque aí o próprio pai, o responsável, vai levando o seu nome adiante, não é isso? Isso. Muito bom, pelo trabalho que a gente desempenha. Perfeito. Professora, e como é que funciona essa questão da regulação de empresa? Você abriu o seu consultório, o que a gente precisa para regular a empresa, nosso consultório, as questões legais de todo esse processo? Eu acho que o início de tudo começa ali quando a gente escolhe um bom contador, que a gente precisa abrir nosso CNPJ. Abrir CNPJ, a gente é muito bom. Por quê? Porque a gente começa a reduzir algumas taxas para a gente ali empreendedor, tá? Do que ali ir custeando como pessoa física. Então, abrir CNPJ é um bom investimento. E aí, ter um bom contador que te acompanhe nesse trâmite também, para saber que de taxa você tem que pagar para a empresa, também é fundamental, tá? Fora isso, a gente tem um conselho, né, de fonoaudiologia, que a gente tem que se alinhar ao conselho. A gente manda e-mail para o conselho para perguntar como que a gente faz para regularizar nosso consultório e tudo mais. E eles têm uma série de normas de legislação
nos enviam como que tem que estar todo o parâmetro adequado, até para que a gente tenha, seja tudo certo para quando a fiscalização ir lá nos visitar, a fiscalização nos visita, visita o nosso local de trabalho, para que esteja tudo em normal. Como nós, assim como todas as outras áreas de qualquer profissão, nós temos um coordenador de tudo, que é o conselho que regula tudo, né? Sim. Existem fiscalizações, existem pessoas que vão, fiscalizam, verificam essas questões legais, é isso? Sim, anualmente o conselho visita a nossa empresa, visita o nosso consultório para verificar, tá tudo de maneira adequada, conforme a empresa quer, a legislação do fundo, né? O funcionamento adequado. E estando adequado, a gente continua nossos atendimentos da maneira que deve ser. Perfeito. Então, olha que interessante. A gente tem leis que regem aí o local que a gente vai trabalhar. Um prédio tem suas normas. Sim. Ali onde você vai colocar seu consultório tem suas normas. Sim. E dentro da profissão também tem normas que você precisa garantir ali o bom funcionamento, não é isso? Isso dentro da nossa profissão também, a ética, né, profissional? É a ética, exatamente. É tudo regido pela ética do Conselho de Fonoaudiologia, né? Quebrando isso, infelizmente, o profissional fica bem desamparado na questão de trabalho, né? Como agir, não é isso, professor? Isso. Em que a gente tem que andar certinho com as normas. O CREFON ali disponibiliza o livro de normas de legislação e lá tem todas as diretrizes de como a gente deve dar enquanto profissional e enquanto empresa também, depois que a gente abre nosso consultório, nossa clínica. Perfeito. Então, só enfatizando essa questão, né? A fonoaudiologia tem um centro regulador de tudo, que rege essas normas. E é interessante a gente enfatizar isso porque coloca a nossa profissão em evidência, inclusive, né? Perfeito. Professora, em relação ao marketing da sua empresa, né? A gente sabe que abrir um consultório, abrir um local para atender não é só chegar lá e atender, como a gente já falou. Existe toda uma questão legal e existe também uma divulgação. Como que funciona hoje essa estratégia de divulgação na sua empresa, no seu consultório? Hoje eu tenho uma empresa que faz as postagens, ali a gente funciona mais nas mídias sociais, né, nas redes sociais. Perfeito. Tem que aparecer, né, professor? Esse é o grande boom hoje ali do século, né? Tem que ser visto, o seu trabalho tem que ser visto, né? Eles têm que ver os cursos que vocês fizeram, eles têm que ver o que você executou com o paciente, a evolução que você teve com o paciente. Então, hoje eu tenho uma empresa ali que fazem as postagens semanalmente. Tenho também outra empresa que faz a postagem diária do Bom Dia, faz a postagem com as imagens do paciente, ou faz a postagem de algum método, algum atendimento que é feito. Perfeito. Então, tem todo esse acompanhamento para ser disparado essas informações, para que a gente tenha mais atrativo ali voltado no nosso consultório. Perfeito. Então, só para a gente colocar em evidência, hoje nós temos você tem uma empresa de comunicação, de divulgação. Enquanto eles estão divulgando, você está atendendo, está recebendo pessoas ali no seu consultório, não é? Acredito eu que isso otimiza o trabalho, não é isso, professora? Isso, otimiza o nosso trabalho, até porque a gente sabe que hoje a gente precisa ter essa questão de atendimento, né? A gente precisa estar nessa prática. Hoje eu atendo, hoje eu dou aula. Então, é certo que o tempo é muito curto, até para tomar conta ali das redes sociais. Então, a gente precisa ter essa empresa que faça esse acompanhamento, a gente está acompanhando de perto, verifica quais são os conteúdos, vê se está tudo certinho em relação à nossa área, verifica as postagens que a gente vai querer lançar naquela semana. Perfeito. Por exemplo, semana do autismo, dia do autismo, a gente já vai fazer um link sobre o autismo. Perfeito. Vai vir agora sobre o dia da apraxia de fala, então a gente já faz um link sobre a apraxia de fala. Então, tudo muito direcionado à temática que eu trabalho, que eu exerço o meu trabalho, minha função, para que a gente consiga disseminar até mais informações sobre isso também, sobre o nosso trabalho, que é importante. Perfeito. E você, como empreendedora, tem que ter essa noção, né? Que hoje eu deixo uma empresa cuidando do meu marketing, mas eu preciso também estar ali por fora, vendo, gerenciando, não é isso? Que eu não posso também entregar todo o trabalho na mão de alguém. É isso, professor? Isso, a gente tem que estar acompanhando de perto todo esse trabalho de marketing, de divulgação, até para que a gente consiga ter o sucesso que a gente espera. Que é a gestão, não é isso? Isso. Então rola um atendimento ali, você enquanto profissional, mas você também atua como gestora do seu... Nos consultórios, gestão de empresa ali para fazer os ganhos, otimizar. E a gente trabalhando junto com essas pessoas também, que já tem essa visão de marketing, eles também nos ajudam a divulgar e ganhar mais engajamento ali para as nossas contas. Perfeito. E quanto mais informações dissemina, mais a gente vai atrair pessoas para conhecer a nossa área, que é a área de fonoaudiologia também. Ótimo, rola aí uma troca de experiências, né? Você enquanto profissional e a outra parte também enquanto profissional, mas
de divulgação, de marketing, né? Isso, cada um trabalhando dentro do seu conhecimento. Perfeito. Digamos assim, né? Muito bom. Professora, e hoje em dia, né? Qual o conselho que você dá para quem está empreendendo, quem quer empreender, quem quer entrar nessa área do empreendedorismo, quero abrir meu consultório? O que você deixa aí de legado para essas pessoas? Qual o maior conselho que a gente pode ter hoje seu? Eu acredito que abrir seu negócio é o seu melhor investimento hoje. Você investe primeiro em si, busca crescer tanto profissionalmente como pessoa, como ser humano, e depois você passa a abrir seu próprio negócio. Eu acho que é o maior ganho que você tem ali como profissional. Porque a partir disso, você também vai empregar outras pessoas, vai ajudar outras pessoas. Então, a gente tem funcionários trabalhando com a gente. Então, a gente começa a abrir muitos trabalhos, outras vias ali, para que a gente consiga também ajudar pessoas por meio do nosso trabalho também. Perfeito. Né? E é importante entender que a gente precisa sonhar muito alto. É o que eu falo ali para os meus alunos, a gente precisa sonhar alto. Né? A gente precisa sonhar ter nossa empresa, hoje a gente tem uma empresa, amanhã a gente pode ter 2 empresas, e disseminando aí nosso local de trabalho, para que a gente obtenha um ganho a partir daquilo que a gente tanto estudou e tanto se dedicou. Perfeito. Então, o que acontece? Você falou uma questão importante. Hoje eu tenho uma empresa num local. Nada me impossibilita de abrir consultórios em outros locais. Não, a gente pode ter as nossas filiais. Então, minha empresa cresceu aqui, mas tem uma demanda muito grande ali para a Cidade Nova, eu posso abrir um polo na Cidade Nova também. Perfeito. E a demanda também vai estar grande lá, né? Coloco os profissionais bons, escolho bons profissionais que abracem a causa da empresa também é importante, né? Ótimo. É bom a gente estar sempre ali acompanhando a nossa empresa, estar acompanhando de perto e ter profissionais que abracem a nossa causa, para que eles entendam qual é o nosso intuito da nossa empresa. Nosso intuito da nossa empresa é crescer, ajudar pessoas, é levar conhecimento, é fazer paciente evoluir, é proporcionar, quem sabe, a fala, a linguagem para o meu paciente, eu enquanto fonoaudiólogo de linguagem infantil. Perfeito. Então, eu tenho que mostrar para os meus funcionários ou para as pessoas que vão trabalhar junto comigo nessa empresa qual que é a visão da minha empresa, de fato, e verificar se essas pessoas vão abraçar essa mesma causa que eu tenho. E a partir daí a gente consegue crescer e disseminar e fazer outras empresas em outros locais para que a gente tenha um sucesso ali na área da saúde e no mercado de trabalho também. Perfeito. Então, enfatizando essa questão, rola ali uma terceirização de serviços, é isso? Sim, uma terceirização de serviços também. Eu coloco pessoas, fonos para trabalhar também, Isso, mas trabalhar. né, que me renda também um retorno disso. Porque a demanda de paciente cresce ao longo do tempo. Perfeito. Né? A demanda cresce e aí a gente tem espaço para todo mundo, eu costumo dizer. Então, a gente tem espaço para todo mundo, por isso que a gente forma um monte de profissionais de fonoaudiologia, porque tem trabalho para eles também. Perfeito. Tem muito trabalho à disposição, né? Então, a gente vai começando assim. A gente vai sempre começar do baixo, né? Caminhando aos pouquinhos, entendendo que, talvez seja importante eu trabalhar aqui, talvez seja importante trabalhar para fulano. Ganho essa experiência e depois, quem sabe, eu consiga montar meu próprio local de trabalho. Depois eu consiga montar outros locais de trabalho e contratar outras pessoas também, né? Mas sempre trabalhando ali em conjunto, os nossos profissionais que irão trabalhar com a gente. Perfeito. Só abrindo uma aspas aí no nosso podcast, né? Podfometro. Falando nessa questão aí de você ter a importância de trabalhar em outros locais, eu, inclusive, assim que formei, fiz um voluntariado de 2 anos. Então, não tinha renda, mas essa experiência me serviu muito hoje em dia. Então, isso serve de conselho para também os nossos acadêmicos, né, professora? Às vezes a gente não chega no topo rápido, mas a gente precisa de um caminho a ser trilhado, é isso? Isso, a gente não precisa almejar logo lá o sucesso. Formei hoje, eu tenho que abrir alguma coisa. Não, a gente vai sempre investir primeiro em nós. O nosso currículo, o nosso conhecimento, que é aquilo que eu disse que ninguém tira da gente. Perfeito. Então, por mais que um curso seja um curso alto, faça valer a pena, mostre o seu conhecimento, que esse vai ser o seu diferencial. E depois você vai ver, o caminho vai abrindo próprio para você. Você vai conseguir depois ter seu próprio negócio. Se seu sonho é ter seu negócio, não desista. Invista, acredite, invista em você, busque saber como que eu faço para ter meu próprio consultório, onde eu posso abrir um local bom, que seja um local viável para as pessoas irem. Acessibilidade, né? Acesso para as pessoas. Tudo isso também é interessante quando a gente vai abrir um negócio, a gente identificar se é um local bom, se tem estacionamento, se é acolhedor. Bom, tudo isso a gente tem que identificar ali no nosso começo, para que quando a gente abra, o nosso consultório tenha sucesso.
Perfeito. A gente sabe que no home care, no atendimento domiciliar, existe um valor, que às vezes até o próprio profissional define esse valor. E na questão do atendimento, né, do próprio consultório, é um local fixo. Como que é baseada essa questão do financeiro, professora? Digamos assim, eu quero basear a minha terapia, o meu tempo de atendimento em valor X. Mas como que eu faço, por exemplo, essa ligação? A gente vai muito do nosso currículo, né? Acredito, do currículo. Tudo que pesa para o nosso valor, né, financeiro, digamos assim, é o nosso currículo, local de trabalho, né, os métodos de intervenção que a gente usa com aquele paciente, Perfeito. né, os métodos diferenciados que a gente tem. Então, tudo isso vai elevando ali nosso valor para que a gente depois consiga cobrar um custo, digamos assim, justo para aquilo que a gente está ofertando para o nosso paciente, para o nosso cliente. Ótimo. Então, a chave de tudo é especialização em áreas que você quer seguir, né? Especializações, cursos, local bom, né? Um local bom para que a gente possa, talvez, cobrar ali um valor justo mesmo para aquilo que a gente tem de conhecimento. Perfeito. Então, só um exemplo, um mecânico investe em equipamentos para o trabalho dele. O profissional da saúde investe em si, não é isso? Para a gente poder ofertar um atendimento de qualidade. Isso, investe nos cursos, investe na questão profissional, sua questão humana também. Perfeito. A gente lida ali com a área da saúde, a gente lida diretamente com o ser humano. A gente tem que ter uma empatia muito grande, a gente tem que saber se colocar no outro, nem tudo vai ser retorno financeiro dentro da nossa área, né? É importante a gente também almejar isso. Eu falo isso para os meus alunos, que se a gente for pensar sempre só nos retornos financeiros, talvez a gente se frustre nesse começo, né? E o importante não é pensar assim, o importante é a gente entender que a nossa profissão, dentro da área da saúde, ou qualquer que seja, ela vai ter capacidade de mudar a realidade do outro. E a partir do momento que a gente abraça essa causa, a gente entende que a gente pode mudar a realidade do outro, e a gente se doa por isso, tem nada em troca. Assim como você fez, você trabalhou 2 anos sem receber nada em troca, você se doou, né? Mas por paralelo você estava recebendo uma experiência em troca disso. Perfeito. Né? Então você teve seu ganho. Mas você não almejou seu ganho financeiro. Isso, exatamente. Né? Então é importante a gente não ter em mente, preciso ter ganho disso e disso. Não, o seu sucesso, o seu ganho financeiro vai vir por paralelo. Vem como consequência. Isso, de fato, ao seu trabalho. Perfeito. Para finalizar, professora, você hoje tem um consultório especialista em uma área só, crianças e autismo, não é isso? Criança, autismo, apraxia, TDL, transtorno motor. Isso quer dizer que eu consigo fazer montar um consultório, ter um local de atendimento focado em uma área apenas? Sim, pode ter em uma área apenas. Você se especializa e aquilo é o que você consegue ter maior domínio de atendimento, você começa a investir naquilo. E vai ter pessoas procurando esse seu serviço, de acordo com a sua demanda. Perfeito. Professora, me informa somente a sua rede social, como é que a gente lhe acha, qual é o seu contato? Meu contato é hoje na rede social, @doutora.ituane.melo. Tem o número de telefone também, 929-8173-6506. Vai ser um prazer ter vocês me seguindo aí. Espero ter contribuído com essas informações pro conhecimento de vocês. E eu estou à disposição. Qualquer coisa, mandem direct, mandem mensagem. Muito obrigada. Perfeito, eu que agradeço. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, sou o Fametro e Fametro Fonoaudiologia. Nós vamos ficando por aqui. Nosso podcast hoje abordou sobre os desafios do empreendimento da saúde. Nossa convidada foi a fonoaudióloga Ituane Melo. Lembrando que esse Pod Fametro é produzido pelo curso de jornalismo da Fametro. Eu agradeço a presença de todos. Até a próxima.